Introdução. 29 minutos são suficientes para você aprender a falar bem. Com este audiolivro, você vai aprender em apenas 29 minutos a falar em público e a conversar com as pessoas de maneira segura e desembaraçada. Por que 29 e não 30 minutos ou uma hora? Simples. Para que você saiba que as técnicas mais relevantes da comunicação podem ser aprendidas em menos de meia hora. Eu e a Raquel escrevemos cada capítulo imaginando que você tem menos de meia hora para se preparar para uma apresentação. O que fazer nesse tempo tão curto? Por onde começar? O que considerar para aproveitar bem cada minuto? Como afastar o desespero tão comum nessas situações? As respostas estão todas aqui, escritas sem rodeios e de maneira bastante prática. 29 minutos ou menos serão suficientes para você aprender a elaborar uma boa apresentação com começo, meio e fim, e decidir se deve ou não usar humor e a presença de espírito. Você vai saber como se posicionar com elegância e como gesticular de maneira harmoniosa diante da plateia. Estará preparado para adequar o vocabulário a cada tipo de ouvinte e apto a encontrar a velocidade ideal da fala e o volume de voz apropriado a cada ambiente. Saberá escolher a técnica mais conveniente de acordo com a circunstância, sempre de forma coerente com seu estilo de comunicação. Reunimos aqui tudo o que você precisa para resolver as questões mais complexas da arte de falar em público, sobretudo em situações nas quais tem pressa. Você verá que alguns conceitos como naturalidade, emoção, conteúdo, voz, vocabulário, expressão corporal e planejamento são tão importantes que se repetem diversas vezes em diferentes capítulos, dependendo do contexto abordado. Você não vai começar do zero. Em cada orientação, vamos ajudá-lo a aproveitar o conhecimento adquirido ao longo da vida. Você sabe falar, não é verdade? Então, talvez o que lhe falte seja usar de forma apropriada a comunicação que desenvolveu com o passar dos anos. Assim, em vários capítulos, é provável que você tenha a impressão de que as sugestões que damos já sejam do seu conhecimento. E são mesmo. O fato de não existir nada tão novo nesse aprendizado é uma vantagem excepcional. Evitará esforços desnecessários e permitirá pular etapas que consumiriam tempo, algo muito importante para quem está prestes a enfrentar o público e precisa desempenhar bem essa tarefa. Não será necessário estudar. Você não terá de se preocupar em decorar regras nem conceitos teóricos. Basta ouvir, entender e pôr em prática. Tudo muito simples, rápido, sem complexidade nem complicação. E se tiver mais tempo para se dedicar a esse aprendizado, o que certamente ocorrerá, a assimilação será ainda mais confortável e tranquila. Portanto, você tem pelo menos 3 formas de ouvir este audiolivro. A primeira, que leva apenas 29 minutos, é ir direto ao final de cada capítulo até a sessão para ouvir em menos de 1 minuto, onde encontrará um resumo do que foi tratado ali. A segunda é voltar ao sumário e escolher os assuntos que mais lhe interessam nesse momento. Por exemplo, talvez você não precise usar recursos audiovisuais na sua apresentação, nem aprimorar técnicas para conversar dentro de um elevador. Assim, sinta-se livre para eleger os capítulos de fato essenciais para esse pouco tempo que tem à disposição agora e pular os demais. Mais tarde, tendo atendido às suas demandas de comunicação mais urgentes, você poderá se dedicar à terceira forma, que é a leitura mais detalhada e completa. Para facilitar nosso contato, vou conversar com você como se estivéssemos apenas nós dois, embora você esteja ciente de que os conceitos aqui implementados foram produzidos por mim e por Raquel Polito. Bem, já que você tem pouco tempo para aprender tudo o que vem pela frente, arregace as mangas e vá logo ao que interessa. Primeiro capítulo. Dá para aprender a falar bem em pouco tempo. Aproveite os 29 minutos.
Se estiver muito em cima da hora de falar, vá diretamente ao último parágrafo desse capítulo. Se o tempo for ainda mais exíguo, ouça apenas o resumo do texto para ouvir em menos de 1 minuto. Depois, com mais tempo e calma, ouça o texto todo. Lembro-me de uma palestra a que assisti há mais de 30 anos, ainda no início das minhas atividades como professor de oratória. O palestrante revelava de maneira enfática que ninguém poderia ser capaz de ensinar a falar em público em pouco tempo. Explicou com detalhes irrefutáveis por que uma pessoa precisaria de meses para aprender a falar em público com segurança e desembaraço. Prestei bastante atenção nas palavras dele e saí satisfeito daquela palestra. Concluí que só aquela informação já valera minha ida ao evento. Revendo cada item das explicações, senti que ele tinha razão. Afinal, como alguém pode ensinar técnicas de comunicação e fazer com que o aluno pratique todas elas e, imediatamente, saia pronto para enfrentar plateias? Mais de 3 décadas depois, posso afirmar com segurança que aquele palestrante estava enganado. É possível sim aprender a falar bem em público em pouco tempo. Boa parte dos mais de 50 mil alunos que já treinei em meu curso participou de aulas individuais. Eles aprenderam rapidamente a se expressar em público de forma correta e confiante. Não seria viável ensinar alguém a falar em público no estalar de dedos se fosse para impor técnicas prontas, padronizadas. Mesmo que a pessoa aprendesse assim, logo perceberia que, para usá-las, apenas interpretaria uma personagem, representaria um papel, e por isso as abandonaria e voltaria a agir como antes do aprendizado. Para ser bem aprendida em pouco tempo e de forma perene, a técnica deve pertencer ao indivíduo. Com minha longa experiência, posso assegurar que, depois que a pessoa se descontrai, é possível observar, em poucos minutos de conversa, qual o ritmo da sua fala, o tipo de vocabulário que usa para construir as frases, a maneira como gesticula e como organiza o raciocínio. Depois dessa avaliação, sei como o aluno se comporta de forma espontânea no dia a dia e o que pode produzir em situações mais formais. A partir dessa constatação, o trabalho é só transportar para a tribuna aquilo que a pessoa já sabe fazer. Em pouquíssimo tempo, portanto, ela consegue reproduzir diante do microfone o que faz quando conversa naturalmente com amigos e familiares. Você verá nos próximos capítulos que também é importante aprender a adaptar o volume da voz ao ambiente, adequar tanto o vocabulário, tendo em vista as circunstâncias e o tipo de ouvinte, quanto a expressão corporal para dar harmonia ao conjunto da comunicação e ordenar o pensamento para ter lógica de raciocínio com começo, meio e fim. Esses detalhes, no entanto, podem ser desenvolvidos rapidamente e aperfeiçoados depois com a prática, durante a apresentação de projetos e propostas ou mesmo ao proferir palestras e conferências. Por isso, preste atenção na sua comunicação e aprenda como ela se desenvolve nas conversas do dia a dia para agir da mesma maneira quando estiver falando diante do público. Este é o caminho que você deve percorrer para melhorar com rapidez sua comunicação em público. Tente falar diante da plateia como se estivesse conversando de maneira animada com algumas pessoas próximas, na sala da sua casa. Entenda que não deve fazer nada diferente do que já sabe, apenas ser você mesmo.